Estamos de volta. Chaves, então, continuando com o nosso papo sobre a gente pedir auxílio, né, esses espíritos que são santos dentro da Igreja Católica. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso para deixar mais claro, assim, na mente daquelas pessoas que estão nos assistindo? Pois é. Então, a Igreja, ela, com seus santos, ela defendeu esse contato, essa comunicação entre o nosso mundo e o mundo de lá. Mas por causa, eu estava dizendo no bloco anterior, por causa da resistência de alguns, eu diria de uma porcentagem de católicos que ainda eram muito assim ligados ao judaísmo, porque o cristianismo nasceu no judaísmo. Todos os apóstolos eram judeus e o próprio Jesus era judeu. Então, a influência de Moisés ainda continuou em vários aspectos. Agora, um detalhe. Por que Moisés proibiu esse contato? E eu expliquei por quê, né? Porque muitos faziam comércio com a mediunidade e outros não estavam preparados para isso. Mas por que ele proibiu? Temos que pensar o seguinte, se ele proibiu, é porque também esse contato de fato existe. E como é que está isso hoje? Então, é uma realidade, senão ele não ia proibir esse contato. Agora, por outro lado, nós temos exemplos na Bíblia em que ele defende esse contato. Por exemplo, ele próprio, porque quando ele recebeu as tábuas da lei lá no Monte Sião, lá na sarça ardente, foi um espírito que entregou para ele. Quem quiser conferir, Atos 7:30, capítulo 7, versículo 30. Foi um espírito, a Bíblia chama de anjo, que entregou para ele essas tábuas da lei. Então, ele mesmo tinha esses contatos. E vou citar mais um exemplo. Em outros programas eu já falei, o livro de Números, que é dele, né? Capítulo 11, versículos de 24 a 30. Ele elogiou 2 homens que estavam recebendo espíritos e que foram denunciados a ele por estarem recebendo espíritos. E ele, ao invés de punir esses 2 homens, que eram Eldade e Medade, ele os elogiou. E eles estavam recebendo espíritos e profetizando, mostrando para nós que existem profecias feitas por espíritos através dos profetas e que são os médiuns de hoje. Porque Kardec lembra que quando ele fala que um indivíduo é médium, ele tem um dom igual àquele dom que os profetas da Bíblia tinham. Tá, eu acredito, então, pela visão da doutrina, que quando você aí, o devoto de Nossa Senhora Aparecida, ou seja, qual o santo que você tenha a sua afinidade e devoção, tenha todo um aparato, sim, logicamente, dos mentores espirituais de luz, de Jesus, governador do nosso planeta, e daqueles espíritos auxiliares simpáticos a esse devoto, para que dentro do merecimento, dentro da fé daquela pessoa, seja atendido, sim, aqueles pedidos, né, que com tanta veemência é feito para aqueles santos, vamos dizer assim, que a pessoa confia, que a pessoa pede e muitas vezes realmente são atendidos. Isso na visão hoje, né, no que é falado hoje, independente do que está dentro da Bíblia, porque nós estamos mais, nesse caso aí, nessa pergunta, numa visão mais espírita. Né? Mas essa doutrina, Comunhão dos Santos, ela é espírita. Sim. Por isso, nossos irmãos evangélicos são contrários a esse contato, seguindo exatamente aqueles cristãos primitivos que estavam muito ligados ainda a Moisés. Né? Tá certo. Agora, não o católico e nós espíritas, eu diria, formamos uma sinergia com o Espírito, Jesus, ligando-nos a Deus. Sim. Né? Porque logicamente não poderíamos nem ver, nem contatar Deus no nível de evolução espiritual que nós estamos no planeta Terra. Não podemos. Não podemos.
esquecer isso, não é? Isso é coração para coração, sentimento, pensamento. Mas, logicamente, se formos ver até Jesus, é uma luz muito grande, né? É um impacto muito grande. Ele é o foco para nós, é o mediador. Agora, os espíritos, amigos dele, né? Eu diria, muito ligados a ele, porque foram verdadeiros seguidores dele aqui na Terra, na última reencarnação. Então, eles têm uma certa proximidade dele. Sim. E ele nos liga a Deus. Mas não um contato que é direto. o foco principal, né, de tudo. Há então sinergia entre o que pede e os intermediários e lá no fundo Deus. E quando houve aquela passagem, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E Saulo caiu no chão e ficou sem a visão por um período, né? Até que veio depois a ser curado. Então veja só a condição da irradiação e da luz daquele espírito, né? Que se manifestou para ele, para dar aquela sacudida e dizer, né? Não, olha, eu estou aqui, existo, você tem que mudar em alguma coisa. E isso ainda acontece hoje de outras formas, né? Porque Jesus, nós temos certeza absoluta de que ele foi um homem, um ser humano igual a nós. Encarnado na muito Terra. elevado, Sim. mas de natureza humana. Agora, existe uma doutrina de tão elevado que é Jesus, que eles criaram uma doutrina divinizando-o. Né? Concílio de Nicéia 325 decretou o dogma de que Jesus é também Deus. Né? Agora, ele como homem, e nós temos certeza disso, respeitamos o dogma da divindade, só não aceitamos. Porque o próprio Jesus e a Bíblia ensinam para nós que ele não é Deus. Ele é fala filho do de Pai, Deus. ele fala Pai. Ele é filho de Deus como nós somos também. Temos vários exemplos na Bíblia. E exatamente porque houve essa resistência, por causa dessas verdades bíblicas, a igreja transformou essa doutrina da divindade em dogma. Agora, temos certeza, repito, de que ele é um homem. E esse homem se manifestou depois de morto. Sim. E temos também... Está estourado o tempo? Ainda tem um minutinho. Alguns segundinhos. Temos também lá Samuel, né? Capítulo 26, versículo 46, melhor dizendo, ele diz, o texto, Samuel profetizou até depois de morto. Em outras palavras, Moisés se manifestou depois de morto. Tá certo. Nós já vamos continuar com esse papo. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos.